bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Hoje eu vou falar sobre a arte Vinci. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bem, os Vincis, eram um povo do norte da Europa, da Escandinávia. Escandinávia é Suécia, Noruega e Dinamarca, Eles ficaram conhecidos pela crueldade, pelos seus saques, Eles costumavam chegar nos lugares, onde tinha ouro, tesouros ou coisa assim, saqueavam, destruíam aí e matavam. Que eles viam pessoas que vinham pela frente deles matavam. Então foi conhecido como bárbaros, Os barcos deles, que eram chamados dracares, eram assustadores, Eram barcos feitos de carvalho, de madeira, e que tem na frente, esculpido uma cabeça de dragão, porque o dragão, eles acreditavam que afastava todo o mal. Então, essa cabeça de dragão, que assustava todo mundo, é que deu o nome de dracares aos barcos dele. Esses barcos também tinham uma tecnologia que não tinha na Europa da época. Eles eram feitos para navegar em águas profundas e águas rasas. Eles podiam navegar no mar e também nos rios. Isso proporcionou, a locomoção deles e bastante facilidade de saques em várias partes, Em 793, os Vikings atacaram e destruíram o mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra. Esse período começa aí, então, um período chamado a Era Viking, Era Viking é uma era em que os Vikings se expandiram, Eu vou deixar aqui, vou mostrar para vocês esse mapa, Todos os pontos que estão coloridos no mapa são locais nos quais os Vikings passaram, Você vê que foi vários locais, tem até um pouco no norte africano, Então, eles, apesar de serem conhecidos como bárbaros, eles tinham uma arte bastante sofisticada. Eles entalhavam em madeira, como tem o detalhe de um barco, Um barco esse barco que nós estamos vendo, o entalhe, é um barco que foi descoberto, Em 1903, foi um dos únicos barcos vikings que chegaram aos nossos tempos, Ele foi descoberto na Noruega, em 1903. E esse barco, serviu para sepultar, duas mulheres que devem ter sido princesas, ou pessoas da nobreza, E nesse barco tinha várias informações, porque eles eram enterrados com objetos deles, E também, muitas vezes, quando eram reis, eles eram enterrados com as mulheres. Eles matavam as mulheres e enterravam junto com eles, E nesse barco está exposto, no Museu de Oslo, na Noruega. Bom, como eu ia falando, eles praticavam a arte muito sofisticada. Nesse barco que estou falando, esse detalhe, entalhado em madeira, que é muito bonito, E eles também tinham uma arte que vamos chamar assim, arte pequena, porque era fácil de transporte, Porque eles eram nômades, Eles iam para um lado e para o outro saqueando, Então eles fizeram essas joias, por exemplo, essas dois broches, que eram usados pelas mulheres, para prender o manto, geralmente do lado direito, porque para ficar livre o braço direito para guerrear, Tem também o machado, Eles também decoravam os machados. Esse, inclusive, você vê como está muito bonita a decoração, que é um pássaro, que se enrosca em fitas. É bem típico da arte Viking, Tem também essa fivela, E essa peça, esculpida em osso de baleia. Bom, mas lá pelo século X, a partir, por exemplo, do ano 800 depois de Cristo, começaram a aparecer, ir para a Escandinávia, monges católicos, Isso, então,
mudou, né, os hábitos, principalmente houve uma fusão, né, o que se chama também de sincretismo, entre a religião cristã e a religião dos Vinques, que é a religião rúnica, né? Então, muitos hábitos religiosos mudaram. Por exemplo, não havia mais sacrifícios, né? Principalmente os humanos, né? Os monges, graças aos monges que copiaram, né? As lendas e os cânticos vikings, né? Porque graças a isso nós temos até hoje, né? Outra coisa interessante é que os cristãos colocaram Cristo no Asgard, né? Asgard é o céu dos deuses, dos deuses vikings, né? Outra também são as interpretações de várias lendas vikings, né? Uma das mais interessantes é o Ragnarok. Eu vou falar aqui que eu não sei não. Ragnarok, né? Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, né? A história, né? A lenda contava que os deuses, né? Depois de muita luta e tudo mais, acabam morrendo, né? E a Terra também sofre várias catástrofes, né? E desastres, e o mundo acaba, ficando só um casal. Então, os cristãos fizeram a interpretação cristã dessa lenda, em que o mundo não acaba, né? O mundo continua com o cristianismo, que é a continuação da religião única, né? E que o casal é Adão e Eva. Em 930, por aí, o rei Harold, Dente Azul, ele se batiza, né? Então se torna cristão e influenciou então bastante a arte. Eu quero dizer o seguinte, que além das artes que eu falei, uma arte tipicamente viking são as pedras rúnicas, né? São pedras que eram monumentos que eles faziam, né? E que desenhavam também, faziam desenhos de animais mitológicos, né? E também colocavam escrita rúnica com a homenagem àquela pessoa, a história dela e tudo mais. Nós estamos vendo agora uma pedra rúnica que é do Harold, Dente Azul, né? De um lado tem toda a história dele em pedra rúnica, né? E do outro nós temos entalhes, né? Com entalhes muito interessantes em que se pode ver Cristo crucificado. Bom, como eu ia dizendo, então, ele se cristianizou e erigiu então um monumento, né? Que é chamado de a Pedra de Gelig, né? Que fica na Noruega. Nesse monumento que nós estamos vendo aqui, ele fez para o pai dele. Você vê que na pedra direita, né, tem a figura de dois guerreiros, né, que deve significar o pai dele, né, e que na figura entre eles tem sempre parece um cachorro, uma figura, mas não é um cachorro, é um leão, né, que ficou chamado como leão, grande leão de Giliar, né, que tornou-se então símbolo do cristianismo da época, o cristianismo Vink, né? Que aparece em vários objetos de culto, como taças, baús, o grande leão de Gilead, né? E você vê que as duas pedras, né, estão ligadas por um crucifixo. Bem, isso já demonstra bastante, né, a influência dos cristãos. E o fim da era cristã, né, termina por volta de 1066, quando se estabeleceram, né, os reinos da Suécia, Dinamarca e Noruega, e também muitos vikings, né, se estabeleceram também nos lugares em que eles passaram. Por exemplo, eles se estabeleceram na Normandia, na França, e outros também, né? Então, amigos, essa é mais ou menos a história da arte viking. Mas uma coisa curiosa e interessante que eu gostaria de conversar com vocês é que o Harold, Dente Azul, né? Ele também, em inglês, ele é Harold Bluetooth. Na verdade, essa tecnologia do Bluetooth, né, foi homenagem a esse rei. Porque é o seguinte, Blue é azul em inglês e tooth é dente. Então, é Bluetooth, né? Agora, é interessante saber também que as duas primeiras letras do nome de Harold, em letra rúnica, né,
fez então a junção das duas, né? Formou o logotipo do Bluetooth. Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fiquem comigo outra vez e também compartilhe com seus amigos. Muito obrigada!